Bom dia, queridos. Vamos dar início à nossa aula. Hoje vamos continuar conversando, não é, sobre os atributos de Deus. E falaremos mais especificamente sobre atributos exclusivos de Deus, ou atributos incomunicáveis, ou perfeições de Deus. São alguns dos nomes e já vou explicar um pouquinho melhor o que significa isso. E antes de começar, a gente tem colocado, sempre os materiais de referência. Então, aqui alguns dos livros que eu usei, a revista que temos usado, uma teologia básica e 2 livros bem interessantes, Incomparável, que é um livro que descreve 10 desses atributos de Deus de uma maneira bem prática, e um livro mais especificamente sobre a soberania e a providência de Deus, que é Deus Controla Tudo, do Sproul. Antes de começarmos, vamos baixar nossas cabeças, vamos orar. Zambelli, você pode orar para a gente, por favor? Amém. Então, para começar, eu gostaria que respondêssemos a esta pergunta. Com o que você se maravilha? O que deixa você admirado? Podem falar coisas, pessoas, algum exemplo. Para dar um exemplo, uma coisa que me deixa admirada é a disciplina, a determinação e habilidade de atletas quando batem algum recorde, não é? Eu acho algo incrível, o tanto de esforço, de disciplina, treino e trabalho para isso. O que mais? O fato é que tem coisas, como nós vimos, não é? Obras de arte, livros, pinturas, esculturas, pessoas. Falamos aqui de atletas, alguns artistas. Talvez tenha algum ator que você admira, algum músico, não é? A capacidade dele de compor alguma música. Falamos aqui também, natureza, o sol. Então, coisas que são extremamente belas, extremamente complexas. É fácil nós nos maravilharmos com coisas e pessoas ao nosso redor. E como você se sente ao admirar pessoas, coisas ou lugares que são tão grandiosos? Exatamente. Eu vi uma pesquisa, não sei detalhes sobre a pesquisa, mas ela dizia que quando nós admiramos algo grandioso, temos a tendência a olhar menos para nós e mais para os outros. É como se nos sentíssemos incapazes ou até humilhados por não produzirmos algo assim, Então, eu nunca fui, mas imagino que entrar na Capela Sistina, e ver aquela maravilha no telhado, você fala, nossa, Que incrível, quem é esse cara que conseguiu fazer isso e quem sou eu? E mais uma pergunta. Qual a sua reação ao se deparar com algo ou alguém que você admira? Respeito. Mas na prática. Então vamos lá. Robson falou de, talvez obras de arte, O que você quer fazer? Isso. Na verdade, então vamos lá. Se eu cheguei falaram de natureza. Então, uma praia que eu acho linda. O que eu quero se eu estou lá? Eu quero conhecer. Eu quero desfrutar daquela praia. Se tem um autor que eu li um livro e fiquei maravilhada, provavelmente vou querer conhecer outros livros desse autor. Ou então, se eu sei que em tal museu tem uma exposição de um pintor que eu admiro, eu vou querer ir até essa exposição, conhecer, observar aquelas obras de arte. Então, normalmente, nós queremos conhecer mais daquilo ou daquela pessoa que nós admiramos. E se somos capazes de tão facilmente nos maravilharmos, nos admirarmos com criaturas, Falamos aqui de pessoas e criações. Por que não temos nos maravilhado com o próprio Criador, nosso Deus? Então, por que nós não nos sentimos humilhados e não olhamos para o alto, em vez de vivermos focados em nós mesmos? Ou por que não desejamos, muitas vezes, arduamente conhecer a Deus? Ele sim, digno de toda a nossa admiração e de nos deixar maravilhados e perplexos. A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da
sabedoria. E sabedoria é algo, é uma coisa assim, com certeza que todos nós almejamos, principalmente por sabermos que a verdadeira sabedoria vinda do alto nos permite crescer em intimidade com Deus. No entanto, em nossa busca por sabedoria, muitas vezes menosprezamos a verdade bíblica de que ela vem do temor ao Senhor. É o que diz nesse versículo. E que temor é esse? Temor a Deus não é apenas um medo, né, que causa inclusive um distanciamento. O temor que a Bíblia nos fala é uma reverência que resulta em adoração e reconhecimento de quem Ele é e de quem nós somos. Gente, pensa, o mesmo Deus que nós sabemos que quer se relacionar conosco, que nós chamamos de Pai amoroso, que está ao nosso lado, que nos ama, Ele também é o Criador, Ele é o sustentador de todo o universo. Ele é soberano, Ele é poderoso. Então, tudo isso que Ele faz, tudo isso que Ele nos apresenta, é algo que nos deveria deixar maravilhados, perplexos, prostrados, nos fazer justamente temer mais a Deus. E quando nós tememos a Deus corretamente, e surgem, né, os problemas, as circunstâncias adversas, nós não ficamos paralisados, mas nos prostramos diante dEle, por sabermos não apenas quem Ele é, mas quem nós somos. Reconhecemos que Ele é um Deus sem limites e que não há nada nem ninguém que se compare a esse Deus. E essa é a resposta adequada que devemos ter perante Deus para temê-lo. Semana passada, a Kersa falou um pouquinho, né, sobre ídolos do coração. E, infelizmente, é isso que acontece. Apesar de sabermos na teoria, não é, como cristãos, que Deus é soberano, que devemos admirá-lo, nos maravilharmos com Ele, na nossa rotina, no nosso dia a dia, perdemos o foco da majestade e grandeza do Senhor. E acabamos colocando justamente esses ídolos no seu lugar. Então pode ser nossa carreira, filhos, relacionamentos, dinheiro, nós mesmos, não é? Nossa inteligência, nosso corpo. E fazer isso é tolice. E faz com que todos os nossos esforços sejam exaustivos e inúteis. Então, a grande questão, sabemos que precisamos temer ao Senhor para adquirir sabedoria. Sabemos que Ele é digno da nossa admiração. Mas para temer a Deus, como Ele merece ser temido, nós precisamos, em primeiro lugar, conhecê-lo. Então, na primeira aula, nós vimos aqui algumas características da personalidade de Deus. Semana passada, vimos aqui quais as vantagens de conhecermos a Deus. E a partir de hoje, veremos alguns atributos que pertencem somente a Deus, ou que pertencem a Deus e também a nós. E qual a diferença que isso faz no nosso dia a dia, na maneira como nós vivemos, como nós pensamos, no que nós sentimos, como nos relacionamos, resolução de conflitos, etc. E, para começar, queria fazer um exercício com vocês. A Bíblia é cheia de passagens das Escrituras, ou que descrevem, né, esses atributos, ou que, ainda que seja de maneira clara, ou ainda que seja por histórias, ou por figuras de linguagem. Então, eu queria pegar o Salmo 139, um salmo conhecido, para a gente tentar tirar desse salmo alguns atributos de Deus. Não falei ainda quais iremos estudar hoje mais a fundo, mas acredito que a maioria de nós conhece, né, algumas dessas qualidades. Então, eu queria que nós extraíssemos desse texto algumas dessas. E por que eu escolhi esse texto? Quem aqui já ouviu esse versículo? Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Quem aqui já conheceu esse versículo? Talvez em alguma outra versão, não é? E normalmente, em que ocasiões que esse versículo é usado? Por exemplo, eu já vi esse versículo quando alguém descobre que está grávida, né? Vai ter um neném, né?
Já ouvi também pessoas usando esse versículo para aumentar a autoestima de alguém, né? Então, não se sinta assim. Deus te criou dessa maneira. Você é especial. Ou às vezes pessoas que têm hesitações quanto à sua imagem, sua inteligência, o seu valor, ou que reclamam demais. Então, não, Deus te criou assim. Só que quando nós colocamos esse versículo no contexto de todo o Salmo, vemos tudo aquilo que o rei Davi escreveu, nós vemos que esse Salmo não é sobre nós. E esse Salmo, ele é sobre Deus. Então Davi, conhecendo a Deus, acabou por descrever vários de seus atributos. Descrevendo não nós, criados de modo especial e admirável, mas o nosso Deus e Criador. Ele sim, totalmente especial e admirável. Então vamos lá, eu vou dar um tempinho, vocês podem lendo aqui, vocês conseguem ler aqui, se não na Bíblia mesmo. Aqui estão os primeiros 6 versículos do Salmo 139. Se vocês acharem algum atributo ou qualidade de Deus, pode falar em voz alta. Exatamente, Ele sabe, Ele conhece, Ele penetra os nossos pensamentos. Mais algum? Onipresença, onde, Carmen? Exatamente, Ele está em todos os lados. Mais um, pelo menos mais um que eu anotei aqui. Também, no último versículo, eu coloquei aqui, vou mostrar os que eu coloquei. Coloquei a onisciência, coloquei a onipresença, coloquei que Ele é incompreensível. No último versículo fala, tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. Mais um trecho, vamos lá. Onipresença, podemos fugir de Deus? Não. Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama, também lá está. Se eu subir com as asas da alvorada, mesmo ali a tua mão me guiará e susterá. Olha mais um. A tua mão me guiará e susterá. É o Deus provedor que nos sustenta. Então coloquei aqui esses 2. Mais um pedacinho. Eu ouvi alguém falando, só não vi quem foi. Foi a Júlia? Soberano, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Tinha colocado aqui também onipotência, não é? E por fim, nos últimos 2 versículos aqui, eu coloquei a infinitude, o fato de Deus ser imensurável, não é? Então, se eu contasse, os pensamentos de Deus seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Queridos, esse é só um salmo. E olha quantos atributos nós temos. Então, é só nós nos debruçarmos um pouquinho na nossa leitura, que não é difícil encontrarmos essas qualidades de Deus, esses atributos. Eu coloquei aqui uma tabela que mostra justamente essa distinção que muitos estudiosos e teólogos fazem e que nós fizemos também no nosso curso. Então, hoje, vamos conversar sobre alguns dos atributos divinos que são exclusivos ou incomunicáveis. Então, o que significa isso? São atributos somente pertencentes a Deus, coisas que somente Ele é. Então, tem aqui infinito, autoexistente, autossuficiente, eterno, imutável, onipresente, onisciente, onipotente, mensurável, soberano, etc, etc, etc. Na próxima aula, veremos atributos comunicáveis de Deus. São atributos que pertencem a Deus, mas que através do Espírito Santo nós também podemos refletir, ainda que não com a perfeição com que Deus é, né, ou com que Ele tem, mas podem ser refletidos por nós. Então, santidade, justiça, amor, bondade, fidelidade, retidão, verdade, sabedoria, misericórdia e paciência. Alguma dúvida? Alguma questão até aqui? Como não daria tempo de conversarmos sobre todos os atributos, ou nem sobre toda essa lista, apesar de ainda existirem mais, eu selecionei alguns para nós conversarmos um pouquinho mais a fundo. E o primeiro é a infinitude de Deus.
Então, assim, uma coisa muito importante ficar clara em nossas mentes, inclusive que nos ajuda a entendermos os outros atributos de Deus, é que o nosso Deus, ele é infinito, imensurável e ilimitado. Nem ele, nem os seus atributos podem ser colocados dentro de uma forma ou de uma equação. E pelo fato de nós, seres humanos, sermos justamente tão limitados, isso às vezes é algo de difícil compreensão. Mas nós temos limite desde que nascemos, né? Pensa lá, qual a primeira coisa que fazem quando nascemos? Certidão de nascimento. É como se nós tivéssemos um prazo de validade, está tudo registrado. Peso, tamanho, dia, local. Quando um neném nasce, quais as primeiras coisas que nós costumamos perguntar para os pais? Com que tamanho, né? Ele nasceu? Isso, com o peso, né? Qual o peso? Onde foi? Então, assim, nós estamos constantemente nos guiando por tabelas de medidas, de peso, de horários. Gostamos de estatísticas, dados, referências, números. Tudo tem que estar dentro de um limite ou de um padrão, porque é isso que faz sentido para nós. E até nos dá um senso de controle, né? Ainda que falso, mas achamos que temos controle sobre alguma coisa por conta desses limites. Mas o nosso Deus não é assim. Quem aqui conhece a música Meu Deus é um Deus? Grandão, que a gente canta com as crianças, né? E a gente fala que Deus é maior do que um arranha-céus, Ele é mais profundo do que um submarino. É interessante fazer isso? Principalmente porque para crianças conceitos tão abstratos, né, são difíceis de serem compreendidos. Mas a verdade é que nós não podemos comparar Deus com nada, com ninguém que conhecemos. Não dá para querermos colocar Deus dentro de uma caixinha e achar que de alguma forma poderemos compreendê-lo ou acompanhá-lo por completo. E eu queria frisar esse completo aqui, porque um dos atributos de Deus também, dos atributos exclusivos, é que ele é incompreensível. E não significa que nós não compreendemos nada de Deus, significa que nós compreendemos aquilo que Ele permite, não é? Nós compreendemos a Deus somente à medida que Ele mesmo se revela. Mas na totalidade, ninguém jamais poderá medi-lo ou compreendê-lo. Olha o que diz o versículo aí, o Salmo 145:3. Alguém pode ler, por favor? É impossível medir sua grandeza. Então, qualquer tentativa de enquadrar Deus ou seus atributos nunca alcançará a magnitude ou a complexidade de quem Ele é. E são vários, como eu já disse, são vários os trechos da Bíblia que nos lembram disso. Agora, olha que interessante. Alguém pode ler esse versículo de Isaías? Então, Deus tem limites? Alguém consegue colocar limites em Deus? Não. Mas quem é que criou limites para tudo? Deus. Ele é quem estabeleceu medidas e limites. Ele é quem colocou o número de estrelas no céu, os planetas alinhados, não é, milimetricamente. Ele sabe, ele colocou a quantidade de fios de cabelos que nós temos e sabe quantos temos, quantos cairão e etc. Ele que planejou e contou todos os nossos dias. E tudo Ele fez, e tudo Ele limita e já limitou para o nosso bem, ainda que muitas vezes sejamos incapazes de compreender isso. Por exemplo, achei muito interessante quando eu estava lendo sobre isso. A distância, né, eu li que a distância que um recém-nascido enxerga é de 20 a 30 centímetros, que normalmente é a distância que ele fica da sua mãe quando ele está sendo amamentado. Olha que perfeição. Ele tem um limite ali, né? E à primeira vista, poxa, por que um recém-nascido não pode, né, enxergar tanto? Porque não precisa. Deus fez aquilo perfeito porque é o necessário para ele. E quanto mais nós aprendemos sobre esse Deus, que é ilimitado, imensurável, infinito, mais nos colocaremos no nosso próprio lugar
e entenderemos que Ele estabeleceu medidas perfeitas para tudo. E nessas horas, gente, quando nós chegamos no nosso limite, né, seja limite de paciência, cansaço, limite de força, de esforço, que alegria, ou que descanso saber que temos um Deus ilimitado, cuja força e poder não cessam e não podem ser medidos. Alguma dúvida? Então vamos para mais um atributo, a imutabilidade de Deus. Nós, seres humanos, estamos em constante mudança. Nossos corpos físicos, por exemplo, não é? Nós crescemos, mudamos, amadurecemos, eles começam a declinar, podemos mudar algumas coisas, não é? Cabelo, enfim. Que mais que muda? Nossas opiniões políticas, percepção de moda, condição financeira, nossas percepções ou opiniões sobre outras pessoas. Existem também mudanças que vão além da nossa compreensão ou que não dependem de nós ou apenas de nós. Talvez você já tenha passado pela experiência de se decepcionar com alguém que você acreditava que estaria sempre do seu lado. Ou então ser demitido de um emprego maravilhoso de onde você achava que nunca mais sairia, né? Só cresceria ali dentro. Ou ainda, pensando em circunstâncias que estão fora do nosso controle. Um exemplo bem recente, pandemia, não é? Pandemia nos mostrou como rapidamente tudo pode mudar, tudo ao nosso redor e nós mesmos. E é comum nós ouvirmos pessoas dizerem, né, que uma das poucas certezas que temos na vida é de que tudo muda, ou tudo pode mudar num piscar de olhos. E quando atribuímos a essas pessoas, coisas ou circunstâncias que cremos ser imutáveis, o valor que pertence somente a Deus, mais uma vez, o resultado será tristeza e frustração. Porque a imutabilidade é algo que pertence somente a Deus. A Bíblia nos apresenta um Deus que não muda. Isso não quer dizer, como vimos na primeira aula, né, que Deus não manifeste diferentes emoções ou sentimentos em algumas situações. Não é? Vimos que ele tem uma personalidade própria e as emoções fazem parte disso. No entanto, ainda que em diferentes contextos ou circunstâncias, ele possa revelar nuances dessa sua personalidade, o seu caráter não muda nunca. O seu plano soberano não pode ser alterado e as suas promessas permanecerão até o fim. Então, em um mundo em constante transformação, como é bom saber que Deus é o nosso ponto de referência. Eu tenho aqui 3 passagens bíblicas, eu não coloquei elas, certo? Então, eu queria que 3 pessoas abrissem nesses versículos e lessem para nós. São versículos que mostram justamente essa imutabilidade do nosso Deus. Tiago, né? Então, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Hebreus, alguém achou? Hebreus 13:8? Então, nosso Deus é um Deus de caráter imutável. Não existe nele nenhuma variação. Desde o Antigo Testamento, né, quando estudamos a Bíblia, até o Novo Testamento, até os dias atuais, ele é o mesmo, ele não mudou, ele nunca mudará. Nenhum dos seus atributos precisa mudar, aumentar, diminuir ou sofrer qualquer tipo de adaptações, porque ele é perfeito. Essa frase aqui, que eu ainda não pus, agora sim. Essa frase aqui do Kevin Young, um pastor e autor, fala um pouco disso. Deus não muda porque ele não precisa mudar. Se ele precisasse mudar, ele não seria perfeito e nem ilimitado. Ora, um Deus imperfeito e ilimitado, para que temê-lo ou adorá-lo? Ele não muda. Ele é quem ele era, ele é quem ele é, e ele é quem ele há de ser.
E o fato dele não mudar, gente, mais uma coisa que eu queria lembrar aqui, é que ele se torna confiável. E não é somente ele que não muda, mas também a sua palavra. Afinal, ela foi escrita por um Deus imutável. Então, o que a Bíblia diz que nunca mudará, nunca mudará. O que a Bíblia diz que é bom ou agradável, sempre será bom e agradável. O que a Bíblia diz que é pecado, sempre será pecado. Tudo que está prometido na palavra de Deus se cumprirá. O próprio Evangelho que nós conhecemos está ligado à imutabilidade de Deus. Enquanto a sua infinita imutabilidade durar, Ele não mudará a sua decisão de direcionar a nós o seu amor. Não há possibilidade de cometermos um pecado futuro tão abominável que o leve a mudar o seu veredito, né? A dizer, agora chega, acabou meu plano de salvação e de amor por essas pessoas. Quem Deus declara justo, sempre será justo. E uma vez salvos pela fé em Cristo Jesus, temos o selo da redenção prometido que Ele nunca removerá de nós. Que descanso, não é? Que Deus confiável que está aqui, à nossa disposição e ao nosso lado. E sobre a imutabilidade, enquanto eu estava estudando, né, surgiram algumas questões. Pensei até em não comentar, porque são questões que eu tenho certeza que não conseguiremos responder aqui. Dariam aulas e mais aulas sobre. Mas, conversando com o Zambelli, achei que seria bom, né, mencioná-las, porque pode ser uma questão que já tenha passado pela cabeça de alguns de vocês. E o arrependimento de Deus? O que é o arrependimento? Por que a gente se arrepende? Isso, normalmente nós, de maneira bem prática, né, nós nos arrependemos porque mudamos de opinião, mudamos de mente. Então, ou eu fiz algo que eu me arrependi de ter feito, queria ter mudado, ou eu deixei de fazer algo que eu queria ter feito. E aqui eu coloquei 2 textos, né? Existem alguns outros nas Escrituras, a gente nem precisa abrir, mas esse texto de Gênesis, ele fala que Deus se arrependeu de ter criado o homem, né? Na história de Noé e da arca, quando Deus acaba destruindo a humanidade. E o segundo texto, de Jonas 3, quando fala que Deus se arrependeu de ter dito que destruiria Nínive. Então Deus disse que destruiria Nínive. Quando ele vê o arrependimento, né, do povo, diz que ele se arrepende e acaba por não destruir. Mas e aí? Se nosso Deus é imutável, como assim? Será que isso significa que nosso Deus, afinal, não é imutável? Ou então o nosso Deus não é soberano, porque Ele disse que faria uma coisa e depois mudou de ideia, vi que não, na verdade, seria melhor fazer outra coisa? Como eu disse, é um pouco complicado. Eu queria apresentar para vocês aqui o que alguns estudiosos dizem sobre isso. Então, assim, existem teólogos que sugerem que o que existe nessa passagem é um antropomorfismo. O que seria isso? É quando Deus, ele coloca termos humanos para descrever coisas que não são humanas. Então vimos que Deus não é como nós, Deus não é humano, Deus não é ilimitado. Então, para que nós compreendêssemos o que ele estava sentindo, ele se usou desse antropomorfismo. Existem também teólogos que dizem que o arrependimento aqui não foi uma mudança de opinião ou de mente. É apenas uma expressão dele se lamentar. Deus se entristeceu com o que estava acontecendo, né? Ele se lamentou por aquilo. E existe ainda uma outra, não sei se existem outras, Zambelli, talvez existam. Mas existe uma outra que, assim, eu particularmente acredito nisso. É que na providência de Deus, e providência é mais um dos atributos do Senhor, não é? Ele pode fazer pequenas mudanças, inclusive, por exemplo, em razão de nossas orações. A Bíblia não diz que Deus é um Deus que se relaciona conosco? A Bíblia não diz que Ele ouve nossas orações? Então, Ele pode fazer pequenas mudanças, desde que isso não interfira no seu plano maior, no seu grande plano, porque afinal o seu caráter é imutável. Esse que é o grande ponto.
Então, sendo assim, mesmo que pequenas mudanças tenham ocorrido ou ainda ocorram, elas nunca serão mudanças nos decretos de Deus ou em algo que interfira no seu grande plano que já foi estabelecido desde antes da criação do mundo, desde antes da existência do homem. É difícil entender? É. As nossas dúvidas podem ser todas sanadas? Talvez não. Mas o fato é que mesmo que tenhamos dificuldades em compreender essa total imutabilidade de Deus ou não, por conta justamente da nossa limitação como seres humanos, o que nós sabemos, o que está claro na Bíblia? Que o caráter do Senhor é imutável. E por isso, podemos confiar nele, podemos nos alegrar dele, podemos confiar nossa vida a alguém que sempre saberá qual a melhor ação ou qual a melhor decisão. Deu para entender? Eu sou muito assim, existem coisas que estão claras nas Escrituras. Então, assim, eu sei que eu devo fazer isso, eu sei que eu devo orar. E coisas que talvez não estejam tão claras, não é? Ou que possam trazer algum tipo de dúvida ou questionamento. Isso não deve ser o que me motiva, isso não deve ser o foco do meu relacionamento com Deus. Deus disse que ouve as minhas orações, que eu devo conversar com Ele, então eu vou orar, porque isso eu sei que eu tenho que fazer. Na sua soberania, a maneira como Ele me escuta, ou como Ele vai responder às minhas orações, se Ele já sabia, né, o que eu iria pedir ou não, isso é com Ele. Porque o que eu sei? Que Ele é soberano. O que eu sei? Que Ele tem o controle de todas as coisas. Exato. Exato. É a providência de Deus. Eu vou falar mais um pouquinho sobre ela. Deus não simplesmente nos criou e pronto. Ele continua, né, mostrando a sua soberania em cada detalhe de nossas vidas. Tudo o que acontece, nós sabemos que é com um objetivo final, um plano já estabelecido por Deus. A gente vai entender? Não, de maneira alguma. A gente, principalmente em situações difíceis de sofrimento, a gente não vai entender por completo. Mas a gente descansa naquilo que a gente já sabe. E nós mudamos, não é? Graças a Deus, porque a gente muda. Que a gente, quanto mais conhece, quanto mais se aprofunda, né, intimidade, conhecimento de Deus, a gente muda. Justamente ligadas aos atributos dele, né? Então, talvez porque ele é misericordioso, porque ele é amoroso, bondoso, ele acabou fazendo essas mudanças. Enfim. Exatamente. Os atributos de Deus, né? A gente está falando, Deus é imutável, mas os atributos de Deus também são imutáveis. Eles nunca vão sofrer alterações para se adaptar. Pode falar. Para mais um? O último atributo sobre o qual eu gostaria de conversar com vocês hoje, e talvez também traga alguns questionamentos, é a soberania de Deus. Então, soberano significa ser principal, chefe, supremo. Trata primeiramente de posição. Então, Deus, ele é o ser supremo do universo. E depois de poder. Deus tem o poder supremo do universo. As Escrituras revelam que Deus, como Criador, tem autoridade e poder total sobre todos e todas as coisas. Ele é o Rei absoluto sobre tudo, ele tem o direito e exerce esse direito de governar absoluto sobre toda a criação. Acredito que sobre isso nós, como cristãos, não temos dúvidas. O que pode acontecer às vezes, né, que quando nós pensamos em exemplos que temos de líderes e autoridades, não é? Seja nas mais variadas esferas da sociedade ou épocas da história, apresentar Deus assim, né, como soberano, ele manda em tudo e ponto final, pode parecer transformá-lo numa espécie de ditador, não é? Afinal, pessoas que têm poder e são soberanas, elas podem se tornar ditadoras ou ditadores. E isso é comum de acontecer quando seres humanos que são limitados, mais uma vez a nossa limitação, contrapondo-se à ilimitação de Deus.
Então, quando um ser humano assume um poder que considera ser ilimitado, a soberba resultante do poder, muitas vezes, requer que os demais façam qualquer coisa para tornar o soberano ainda mais poderoso, mesmo sendo coisas prejudiciais ou ruins para todos os outros. Então, uma autoridade, ela pode sim, ou ser um ditador, ou então ir para o outro extremo. Cansei, não quero mais esse poder. E abdicar, não é? Abdicar do trono, abdicar de todo o seu poder. Deus pode fazer isso? Não. Deus não é assim. E Deus nunca fará isso. Por quê? Acho que a Alice, o comentário que ela fez ali foi direto a isso. Porque ele tem um caráter imutável e a sua soberania, ela não pode ser desassociada de todos os seus outros atributos. Não é que assim, aqui Deus é soberano um pouquinho, aqui ele é um pouquinho ilimitado, aqui ele é um pouquinho onipotente. Não. Todos os seus atributos conversam entre si, estão relacionados. Então, se a gente sabe que Deus é um Deus justo, bom, amoroso, fiel, etc., a sua soberania e a maneira como ele governa o mundo sempre refletirão a sua justiça, o seu amor, a sua bondade, a sua fidelidade, misericórdia, etc. E nós, como cristãos, sabemos que ele é soberano e nós não, certo? Será que a gente sabe mesmo? Quantas vezes, na prática, nós nos esquecemos de que ele tem poder e autoridade e controle e não nós? Queremos ter autoridade, queremos ter poder, queremos ter controle sobre todas as coisas e circunstâncias. Queremos ter a soberania que somente Deus tem. Pensa comigo, o quanto você se frustra quando seus planos não saem como desejado. Ou quanto você fica ansioso, por exemplo, quando... perdi aqui. O quanto você fica ansioso por não conseguir controlar circunstâncias ou ambientes e saber o que acontecerá no futuro? Ou ainda, quanto tempo você investe ou quanto você se preocupa para tentar controlar seus bens, seu corpo, saúde, relacionamentos, etc. Não que nós não precisamos nos preocupar com isso ou cuidar, não é? Porque existem coisas que estão ao nosso controle. Mas como esse investimento de tempo e esforços que nós estamos tendo é um investimento saudável, como alguém que reconhece que tudo o que possui pertence ao Senhor e somos apenas mordomos dele, ou é uma preocupação excessiva, que acaba, mais uma vez, transformando coisas e pessoas em ídolos? Quando buscamos controle, mostramos o desejo de que a nossa vontade seja feita e não a do Senhor. Declaramos nossa crença de que nós deveríamos controlar o universo em vez de um Deus que é o quê? Onisciente, onipotente, justo, bom. E é por isso que precisamos cada vez mais conhecer e temer ao nosso Deus. Nos colocarmos diante dele, reconhecendo na prática, gente, no dia a dia, quem ele é e quem nós somos. E dessa forma, quando nós sabemos quem é esse Deus soberano, entendemos isso, a nossa submissão a ele, a nossa submissão aos seus mandamentos, aos princípios que estão nas Escrituras, elas vão se tornando cada vez mais fáceis, talvez, ou mais naturais. Além disso, precisamos nos lembrar de que ele nunca exigirá de nós submissão a qualquer coisa que nos cause dano. Não estou aqui falando de evitar sofrimento, né? A Bíblia não nos diz que não sofreremos, mas que nunca nos submeterá a algo maior do que podemos suportar, não é? Ou a um sofrimento que não esteja no seu plano, na sua providência. Pelo contrário, as ordenanças do Senhor são para lhe trazer glória e cumprir os seus propósitos, ao mesmo tempo que são para o nosso bem. Salmo 115, 3, né, diz que Deus faz tudo como lhe agrada, ele usa a autoridade para isso. E tudo que lhe agrada é para nosso bem. Então, às vezes é difícil entender isso. Falamos aqui, né, de autoridades que, né, são cruéis ou ditatoriais.
Pode ser difícil lembrar, mas a verdade é que não existe autoridade que não tenha sido colocada na nossa vida por Deus. Os governantes da terra estão debaixo do seu comando, quer eles estejam exercendo a sua autoridade para o bem do povo ou para o mal. E aí surge mais uma dessas perguntas. E o mal? Afinal, se Deus está no controle de tudo e nada foge ao seu controle, como pode a criação estar repleta de coisas malignas? Jó disse, não é? Bem sei que tudo podes e nenhum de seus planos pode ser frustrado. Então, porque Deus controla todas as coisas, Ele pode orquestrar todas as coisas para o nosso bem, mesmo aquelas que foram planejadas por outras pessoas para nos fazer o mal. Deu para entender? Então, Deus controla tudo. Então, Ele pode orquestrar tudo para o nosso bem, mesmo coisas que foram planejadas por outras pessoas para nos fazer o mal. E isso entra dentro de mais um atributo, não é, que está totalmente atrelado com a soberania, e que eu mencionei já, que é a providência divina. Então, o que é providência? Entendemos por providência divina o permanente exercício do poder divino, pelo qual o Criador continua atuando para preservar todas as suas criaturas, operando em tudo que se passa no mundo, inclusive o mal, e dirigindo todas as coisas, inclusive o mal, para o seu determinado fim. Então, assim, em outras palavras, providência é Deus orquestrando tudo o que acontece ao nosso redor e conosco para o seu propósito final, ou em favor do nosso bem. E qual é o nosso bem? É a glória de Deus, é nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus, nosso maior exemplo. Gente, pense em José, não é? Quanto mal lhe foi feito? Nós estudamos José aqui. Será que ele entendia naquele momento que aquilo era providência divina? Por que o mal? Mas estava ali, tudo sendo orquestrado, porque Deus já sabia como aquela história iria terminar. O seu plano foi cumprido, a história terminou da maneira como Deus quis. Então, Deus tem um plano abrangente, cujo principal objetivo é o louvor da sua glória. É para isso que fomos criados. E para cumprir esse objetivo, tudo está sob o seu controle, inclusive o mal, ainda que o Senhor não se envolva diretamente com ele. Deu para entender? Dúvidas com relação a isso? E se eu comentei, né, que o mal não vem de Deus, não é, mas somos nós mesmos, é o pecado, não é, que causa o mal, onde entra também a responsabilidade humana na soberania? Como eu disse, mesmo Deus controlando todas as coisas, aqueles que fazem mal ainda são responsáveis por suas ações. Parece estranho isso, não é? Como eu posso ser responsável por minhas ações, por minhas escolhas, se Deus é soberano? E a soberania divina e a responsabilidade humana, eu li isso e achei interessante, que elas são duas verdades paralelas que precisamos sustentar, que devemos sustentar ao mesmo tempo. Mais uma vez, gente, é difícil entender? Mas nós somos o quê? Ilimitados. Por isso que fica difícil. E por isso que nunca compreenderemos a Deus totalmente. Por exemplo, sabemos que nem ele falou, né? Deus odeia o pecado, certo? Isso está claro nas Escrituras. Sabemos também que o pecado existe e faz parte do plano de Deus, certo? Porque ele é soberano, se o pecado está aí, faz parte do plano dele. O que nós não sabemos, por exemplo, é por quê que Deus permitiu que o pecado entrasse no mundo. Então, existem coisas que não serão respondidas. Então, por exemplo, a questão da responsabilidade humana é um paradoxo? Sim, pode ser. Precisamos encarar isso como um paradoxo? Sim. O que nós não podemos fazer como cristãos é focar demais nisso e perder de vista algo muito mais importante.
Deus é soberano, não nós. Deus está no controle de tudo e não nós. Não precisamos compreender todas as coisas ou responder todas as questões quando compreendemos o que de fato significa e representa a soberania de Deus. Então, gente, por quanto tempo mais lutaremos com o nosso Criador? Por quanto tempo mais buscaremos o lugar mais alto? Quem é o nosso maior exemplo aqui na Terra? Jesus. E o que Jesus fez? Ele se humilhou. Ele desceu ao lugar mais baixo para que nós um dia pudéssemos ter comunhão com Deus. Eu queria que nós lêssemos juntos esse trecho de Crônicas. Terminando, quase terminando. Vamos ler juntos? Eu gosto muito dessa passagem. Então vamos lá. Teu, Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Quando vemos quem é o nosso Deus, nós precisamos o quê? Nos maravilharmos com Ele, adorarmos. A lista dos atributos de Deus, ela é extensa e a Bíblia, a sua palavra, ela está aqui, à nossa disposição, ensinando sobre Ele, nos mostrando quem nosso Deus realmente é. E, infelizmente, em vez de nos aprofundarmos nesse conhecimento e nos deleitarmos no Senhor, acabamos por nos acomodar num conhecimento raso e superficial de Deus. Essa semana eu li uma frase do Spurgeon que dizia assim: acredito que a grande maioria dos frequentadores de igreja é de apenas adoradores inconscientes e adormecidos de um Deus desconhecido. Pensem nas músicas que nós cantamos. Elas estão cheias de atributos de Deus e muitas vezes nós nem prestamos atenção no que estamos cantando. Deus formoso és, tu és soberano, bondoso, fiel em todo o tempo. E nós vimos aqui, gente, e olha que foi assim, foi só uma pincelada em alguns dos atributos, um estudo não tão profundo, mas nesse pouco de tempo, nós já vimos a diferença que faz em nossas vidas, de fato, conhecermos a Deus. Então, por exemplo, vimos que Deus é imutável. Isso não significa dizer que Ele nunca se arrependeu, mas que Ele nunca mudou e nunca mudará o seu caráter. Vimos que o fato de Deus ser soberano e ter o controle sobre tudo não nos isenta da nossa responsabilidade quando praticamos o mal. Existem outros atributos que não deu para nós vermos aqui, mas, por exemplo, a onipotência. O que é onipotência? Pode falar. Pode fazer qualquer coisa, poder absoluto. Deus pode fazer qualquer coisa? Deus faz o que Ele bem entender? Não. Deus é todo-poderoso, mas a sua onipotência tem limitações, porque Ele só pode fazer o que é coerente com o seu caráter, com a sua natureza, ou com os seus outros atributos. Entendeu? Então, por exemplo, Deus, Ele pode mentir? Não. Eu não vou entrar fundo nisso, era só para mostrar para vocês como às vezes nós ficamos na superficialidade e isso nos impede de conhecermos e de nos maravilharmos mais com Deus. E além disso, outra resposta, precisamos responder corretamente à admiração que temos por Deus. Então, no começo da nossa aula, nós analisamos alguns versículos do Salmo 139, vimos alguns atributos ali. E o rei Davi, depois que ele fala várias qualidades de Deus, ele termina o Salmo com a sua resposta, digamos assim, a esses versículos. Então ele diz:
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então, o que nós precisamos fazer perante o conhecimento de quem é Deus? Como Davi, ele pediu para Deus: sonda-me, prova-me, expõe-me, guia-me. Então, esse conhecimento, essa admiração e esse temor ao Senhor, eles geram humildade, confissão e submissão. Eles nos tornam mais dependentes de Deus. E é interessante que nós somos criados para refletir a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para viver dessa maneira, mas o que nós queremos? Não queremos refletir a glória de Deus, nós queremos ter a glória de Deus. É como se fôssemos rivais de Deus, porque nós buscamos não os atributos que podemos refletir, como bondade, justiça, fidelidade, etc. Mas nós buscamos justamente esses atributos que pertencem somente a Deus. Quem aqui, ao invés de descansar na imutabilidade de Deus, acha que consegue ser imutável? Não, eu sempre serei assim. Ou quem aqui, ao invés de descansar na soberania de Deus, se desgasta querendo ter o controle de todas as coisas? Então, queridos, vamos conhecer a Deus e seus atributos em profundidade, para que possamos admirá-lo mais, temê-lo mais e amá-lo mais. Vamos nos humilhar perante Deus, reconhecendo que somos limitados. Precisamos ansiar por refletir os atributos comunicáveis de Deus, que aprenderemos semana que vem, e não os atributos que pertencem somente a Deus. Precisamos buscar ser como Jesus foi, e não almejar a soberania pertencente somente a Deus. Pensa comigo, quanto tempo você gasta em busca de controle sobre algo, sobre alguém ou sobre alguma circunstância? E quanto tempo você gasta demonstrando amor ao próximo ou bondade aos outros? E por fim, vamos descansar no nosso Deus. Podemos confiar plenamente no que Ele diz, porque Ele é imutável. Podemos confiar nele o nosso futuro, porque Ele é soberano. Podemos pedir orientação, porque Ele é onisciente. Podemos crer que Ele está sempre conosco, porque Ele é onipresente. E por aí vai. A lista é extensa e ela é maravilhosa, assim como o nosso Deus é. Alguma dúvida? Perguntas? Comentários? Não? Então vamos orar, encerrar nossa aula. Bondoso Deus, que privilégio, Senhor, e que responsabilidade também estar ensinando sobre a sua palavra, Senhor. Ajuda-nos a, de fato, buscarmos a sabedoria na fonte correta, Senhor. Ajuda-nos a não apenas em teoria, Pai, mas na prática, no nosso dia a dia, te conhecermos mais, Senhor. Nos aprofundarmos no conhecimento da Tua palavra, para que aí sim, nós saibamos quem somos, nós saibamos quem Tu és, para que possamos agir, Senhor, como servos Teus, como seres humanos limitados que dependem de Ti, e possamos viver para a Sua honra e para a Sua glória. Muito obrigada pela vida de cada um que está aqui hoje. Lembramos também já do culto hoje à noite, que seja um tempo especial de aprendizado, de adoração e de comunhão com os irmãos. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.